Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos nessa egrégora que a gente forma há já quase 11 anos, que nos dá uma satisfação tremenda, porque esse prazer, que eu não sei a origem, né? Muita gente pergunta, e às vezes eu reclamo de muitas coisas, mas ao mesmo tempo eu mesmo respondo para mim que eu reclamo daquilo que eu gosto de fazer. E se eu estou nisso, se eu estou fazendo isso, é porque eu gosto de fazer e quero fazer isso. Então eu não posso reclamar, apesar das dificuldades que se apresentam sempre, né? Mas nós estamos aí firmes nesse trabalho que nos traz muito prazer, né? Primeiro por estarmos trazendo informação boa, informação nova, por estarmos servindo ao nosso próximo e principalmente por estar fazendo aquilo que a gente gosta. Bem, sempre lembrando que hoje é a edição Mosaicos do Novo Ciclo de número 225. E para isso nós temos, já fizemos há muito tempo, estamos disponibilizando para aquelas pessoas que querem ter essa coleção dos 11 anos de Vida Inteligente, Mosaicos do Novo Ciclo, com os 225 programas, com a presença do nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, e mais 255 áudios MP3. Os 225 do Mosaicos do Novo Ciclo e mais os 30 áudios que o Jorge Antônio Ouro participou por ocasião do programa Vida Inteligente Interativo, que a gente fazia aqui todas as manhãs. Então está aí à sua disposição para você adquirir e você ter assistindo na sua televisão, no seu Smart TV, ouvindo onde você bem entender. É um presente, não seria nenhuma compra, isso aqui seria um verdadeiro investimento para você. Qualquer informação, anote aí embaixo, contato@vidainteligente.tv.br. Nós também estamos disponibilizando espaço na nossa TV, na pax.tv.br, para você que porventura já pensou um dia em fazer um programa de televisão ou ter um espaço num programa de TV. Converse com a gente e nós vamos trocar ideia, quem sabe se o seu sonho pode se tornar realidade. Muito bem. Jorge, como é que você está? 100%. 100%, assim que eu gosto, hein? Assim que eu gosto de ouvir esse irmãozão aqui, né? Sempre 100%. 100%, né? Pena que não tem mais, né? Não. Acima de 100% não tem? Não, é limitação da própria matéria. Né? Então tá aí. Então, que bom que você está aqui de novo hoje. Obrigado, querido. E hoje a gente estamos perto do nosso aniversário, né? Aí, Sim. Não vem com essa história de que você não comemora, não sei o quê. Eu não gosto, não. Eu também não gosto, a gente vai ficando... Tá mais próximo. Eu nunca gostei. Tá mais próximo do lado de lá, né? Quanto mais a gente vai chegando para frente, mais festa perto. De aniversário eu sempre gostei de ir, e aniversário de criança, que daí dá para brincar bastante. Dá para brincar, né? Aniversário de adulto é uma chatice. É uma chatice. Né? Só se bebe e fica fazendo conta que mas conversando. isso aqui, então não, realmente eu já também não gosto. Eu não ligo muito não para. Eu nunca gostei. Né? Mas eu sempre tive dificuldade, né, no trato social, assim, com as eu já pessoas, percebi, já percebi. Muito obrigado. Muito obrigado. Ninguém sabe, né? Tudo bem. Hoje eu queria mandar um abraço fraterno para quem? Para a Vanessa Sansiglo, de Curitiba. Agradecer aí pelo aprendizado, pela troca de informação, tá ajudando bastante aí. Que bacana, isso. E para todas essas pessoas aí que ela é da sociedade de Curitiba. Isso, não, ela como todas as pessoas aí que tem trocado essa energia conosco, né? É muito gostoso, é gratificante, falei no meio do programa, é gratificante assim a gente ir formando essa família que é uma unidade, né? Mas devagarzinho nós vamos nos conhecendo, vamos nos aproximando, né? É porque por afinidade sempre acontece a coisa do invisível para o visível, né? Sim. Então, por afinidade, primeiro as ordens iniciáticas, né, os movimentos, as nações, as famílias, elas se formam daí no que seria na alma de todos, né, aos entrelaçamentos, depois isso vai acontecer no físico. Então, quando chega ao ponto de se criar um movimento como esse que você iniciou aqui há 10 anos, e essas pessoas estão vindo aos poucos, né, quando acontece a vinda física, é porque a vinda vital, a vinda astral, a vinda mental, a vinda mental abstrato, a vinda intuitiva já aconteceu já há muito tempo. Então sempre, né, o físico
A gente pensa que é a primeira ação, não. O físico sempre é a última ação. A ação física ela é uma decorrência, qualquer que seja, mesmo no maior erro, né, o erro mais grotesco que a pessoa possa cometer, antes deve ter havido um impulso, antes deve ter havido uma emoção, antes deve ter havido a falta de razoabilidade para frear o impulso e a emoção. Então, sempre há, né, uma geração do invisível para o visível, para o bom e para o mal. Isso é interessante o que você está falando. Além disso, o que eu tenho percebido é que vocês não sabem, né? Eu vivo isso aqui 24 horas, então eu recebo os e-mails, como eu sempre falo, eu recebo os contatos e tal. E é incrível, eu não sei que termo que eu uso, sintonia, sincronia, não sei o que. É impressionante como as coisas vão se juntando. Causalidade. Alguém que precisa de ajuda e de repente aparece uma pessoa que pode ajudar essa pessoa e começa a desencadear uma série de coisas que você parece brincadeira, parece mágica, o que a gente estava falando, parece mágica. A questão, como vai, você trabalha na mesma vibração, na mesma energia, não sei como é que é isso, mas é interessante como as coisas vão fechando. É porque a gente tem a impressão de estar separado do resto, né? Sim. Mas não existe, né? Existe uma coisa só, uma única coisa, que é o todo. Sim. Né? E isso não é um discurso, isso é físico, né? E a gente está só temporariamente administrando uma parte do todo, que é o que a gente conceitua como corpo e alma, mas não está diferenciado. Então, sim, o nosso corpo físico é formado da matéria, de toda a matéria que está disponível até então. O vital, de toda a parte elétrica disponível até então. O astral, de tudo o que tem disponível, só que daí uma parte eu vou fazer uma circunscrição e vou gerenciar aquela parte, vou criar novos seres ali. Agora é tudo uma coisa só. Então e a lei, né, e o movimento das coisas, ele acontece assim, a cada milionésimo de segundo, de uma maneira perfeita, dentro de um sincronismo perfeito. O que acontece é que a gente momentaneamente está sem a capacidade de ver esse mecanismo, né? A mesma coisa assim, eu até tinha pensado em trazer para a gente fazer uma brincadeira, que assim, pegar uma nota musical da Nona Sinfonia e cortar e aí tocar aquela nota bem alto, e aí falar assim, o que vocês escutam? Aí aquela nota, um pequeno conjunto de notas, você vai ouvir e vai pensar assim, nossa, que coisa caótica, que coisa desagradável, aguda, né? Sim. Daí sim, agora então vou mostrar no contexto. Aí você toca uma parte do quarto movimento da Nona Sinfonia, aquela coisa celestial em forma de som, é exatamente como é a vida da gente. A gente vê uma parte, né, e ali a gente acha o erro, acha a não conformidade, o mal com U, o mal com L, o feio, a dificuldade, o ódio, a antipatia, essas coisas todas. Sim. A gente não vê o todo. E essas coisas contrárias à lei, em Adharma, nós criamos em nós mesmos e nós damos a vida para manter em nós mesmos. Fora de nós mesmos, tudo é equilíbrio. Se fosse, eu li essa semana, pena que eu não tenho aqui para ler agora, exatamente o que você falou, um sábio falou exatamente isso. A gente olha uma partezinha e quer ter, sem a compreensão, a gente não sabe, não consegue ver a perfeição do todo, porque a gente se atém naquele erro, vamos dizer assim, claro que sim. Que a gente não vê, a gente se atém no 1% do erro, do errado, e a gente não vê o 99% do certo, né? Então essa é uma coisa que a gente precisa se habituar. Por isso que você pergunta, como é que você está? 100%. É isso aí. Você está bem? Eu estou sempre bem. Né? Assim, tem coisas para resolver? Todo mundo tem, resolver, claro. Porque a vida ela é para resolver coisas particulares, ela é para resolver as coisas do ente, família que a gente escolheu, do sobrenome que se escolheu, ela é para resolver coisas da nação a qual a gente escolheu, ela é para resolver coisas da própria humanidade. Né? Então a vida é em si trabalho, a vida é em si resolução. Mas, ao mesmo tempo, é absolutamente fantástico. O aprendizado em si é fantástico. Então, a vida, ela sempre está 100%. O fato de reclamar não cura nada. Não. Reclamar de uma doença não cura a doença. Não. Reclamar de um problema não resolve. Você tem que encarar, compreender, dividir a coisa em partes e daí resolver. Mas se não tiver solução, solucionado está. É uma coisa que não tem que solução. Não tem solução, já está. E a vida como está? Perfeita. E como é que está tudo? 100%. É isso Senão, aí.
você vai gastar a vida reclamando, vai gastar a vida achando que é muita dificuldade. E às vezes assim, por mais, isso experiência própria, né? Por mais confortável que seja a toca, né? É o homem da a toca. gruta, né? Onde você, cada um de nós... Eu também fico na minha toquinha. Lógico, não, cada Eu um se adoro. mete na Nossa sua própria Senhora. toca, e a toca de cada um é o mundo de cada um, né? Sim. Então, por mais confortável que seja, e por menos ruído que tenha nesse lugar onde você cria, ou por mais convulsionado que seja esse lugar que você criou, sempre uma saída à luz do dia, às vezes é necessária. Indubitavelmente, né? claro. E nem que seja assim, no lugar onde você está é dia. Então você saia à noite da humanidade para ver o que precisa ser ajudado. Então esse trânsito, ele é necessário e é completamente salutar. É como o mito da caverna do Platão. Né? Exatamente. Viu? Eu adoro as introduções do Vida Inteligente. Antes do programa, né? Tem gente que acha ruim pra caramba. Vocês não entram no assunto, vocês ficam perdendo tempo. Nossa Senhora, eu acho que isso aqui que são os verdadeiros tesouros aqui, essas introduções, que não fogem do nosso tema de hoje, que é... Eu sempre ouvi falar disso, né? Quer dizer, nunca tinha ouvido falar disso, mas nesses últimos 10 anos, quando eu me envolvi com Vossa Senhoria, né? Mais uma série de coisas assim. Quando você voltou para o seu trabalho. Eu sei. Então, aí eu sempre ouvi falar, o nome é pomposo, bonito, mas não sei absolutamente nada, e daí se apresentou para ser falado. É sabedoria iniciática das idades. É um baita nome, né? Baita nome. Agora, o que na prática, o que é isso aí? As idades têm sabedoria? O pessoal, quando ouve o grego, né, fala assim, não toma jeito. Não, mas tem que ser, pelo menos eu sou o que eu sou, né? Eu sei. Então, mas aí eu fui pesquisar, claro, porque quando vem o nome, quando vem o título, a intuição, aí eu vou atrás, porque eu tenho que fazer a chamada, né? A chamada do programa, a mala direta, tudo. E aí eu comecei a procurar uma série de coisas. E eu tento fazer aquela sinopse dentro daquilo, porque a gente acha de tudo, né? De tudo, interpretações 1000. Então aí você vai ter que fazer... O Google é o próprio Monte Olimpo. Nossa, né? exatamente. Você o tem lugar dos oráculos. Isso, né? você tem que fazer a filtragem. Isso aqui não é nada disso que a gente vem falando todo esse tempo. Então a gente vai fazendo para chegar numa sinopse assim que seja razoável com aquilo que nós vamos falar. Então aí eu vi que era alguma coisa de civilizações que vão são coisas deixadas para civilizações, são coisas de civilizações mais avançadas. Eu li alguma coisa assim, que deixam coisas para civilizações que estão iniciando, que vão progredir. Então o que vem a ser sabedoria iniciática das idades? Esse nome pomposo, o que significa isso na prática? Então, outro dia eu recebi uma mensagem perguntando sobre, questionando sobre uma conversa que a gente teve um outro dia sobre Kundalini, né? Sim. Que o que a gente tinha conversado diferia em tudo o que se pensa a respeito. Era daquele divulgar. nome estranho, Sushumna, isso aí, né? Isso. E aí eu disse, não, é assim e tem mais isso. Depois assim, não, mas isso aí é diferente de tudo que... Isso não, realmente, porque assim, se pegar, por exemplo, o que tem no oráculo Google sobre Kundalini, você pega aquilo dali, você empacota e deixa para levar depois para a lixeira, que você não vai ser muita perda, não. Então, pequenos fragmentos dessa sabedoria iniciática das idades, eles tendem a se degradar com o tempo, né? E se transformam em mística, né? Em mística, em religiões, essas coisas assim. E é contra isso que a gente tem que lutar, porque o lutar contra a mística, contra a mística e contra a religiosidade inconsciente é libertar, né? E libertar é o objetivo primeiro e o objetivo último da sabedoria iniciática das idades. Antes de falar exatamente no tema, eu queria ler um texto. Opa! Que eu trouxe, está no Vishnu Purana. Então a academia diz que o Vishnu Purana foi escrito por volta do ano 800, então há 1200 anos atrás, né? Sim. Só que é muito mais antigo porque... O que é esse Vishnu Purana? É parte do Mahabharata, alguma coisa assim? Não, são 5 Puranas escritos pelo Vyasa, sim. Né? Que daí tem toda... Assim, contar de forma
forma épica, né, toda a saga da cultura, da tradição hindu, né? Tá. E a origem da civilização ário não tem nada a ver com o ariano, que é o teutônico, que é só um ramo racial, né? Sim. Então a gente pode colocar em aproximadamente 1 milhão de anos, né? E essa tradição é que depois foi vertida, né, para os Vedas e para os Puranas, né? Então é uma coisa ancestral. Eu vou ler então tem a profecia do Rei do Mundo, né? Sim, que todo mundo conhece. Todo mundo E conhece. tem várias profecias parecidas. Que é amedrontadora, né? A profecia do Rei do Mundo, né? Todas são. Mas é... Eu vou ler essa que está no Vishnu Purana e que ela é mais deixa eu ouvir antiga também, do que a profecia do Rei do Mundo, que foi quando Dostoiévski colocou no livro dele, né? E diz assim: nos dias em que os Milecas forem senhores das margens do Indo, da Caxemira e da Chandrabhaga, Milecas em sânscrito é europeu. Tá. Então, no dia que os estrangeiros forem senhores das margens do Indo, Caxemira e Chandrabhaga, aparecerão monarcas de mau espírito, gênio violento, mentirosos e perversos. Opa! Então isso escrito, vamos colocar assim, algumas dezenas de milhares de anos atrás. Vamos em frente. Eles darão morte às mulheres, às crianças e aos próprios animais. No entanto, o seu poder será limitado, suas vidas serão curtas, embora seus desejos insaciáveis. Vê que parece que está sendo escrito para hoje, né? Sim. Gentes de vários países, com eles se misturando, seguirão o seu exemplo. Os puros serão desprezados, e com isso o povo perecerá, porque melecas ou bárbaros estarão nos extremos, enquanto os verdadeiros ários estarão no centro. A questão de você tomar um extremo ou outro. Sim. Com relação a qualquer tônica política ou o que seja, os dois extremos levam a lugares indesejáveis. Tá. Né? Olha só, a riqueza e a piedade diminuirão cada vez mais, até o mundo entrar em completa degradação. Então, somente a fortuna dará valor aos homens. Ela será a única fonte de devoção. A paixão animal será o único laço de união entre os sexos. A falsidade, o único meio de vencer as contendas. As mulheres, mero objeto de satisfação. A exterioridade, o único sinal de distinção entre as camadas. Olha só. A falta de honradez, o mais prático meio de se ganhar a vida. A debilidade trará consigo a dependência. A ameaça e a ostentação suplantarão a verdadeira sabedoria. A mais desenfreada liberdade não permitirá outras aspirações mais dignas. A riqueza dará ao homem a reputação de puro e honesto. A razão estará sempre do lado do mais forte, e o povo, esmagado pelo peso da enorme carga, começará a emigrar de um lado para o outro. Não é a situação exata do que está acontecendo hoje? E assim, na Idade Negra, a decadência moral continuará sua marcha até que a raça humana se aproxime da sua extinção. Quando o fim de tal idade estiver próximo, descerá sobre a terra uma parte daquele ser divino que existe em sua própria natureza espiritual, dotado das 8 faculdades supremas, os 8 poderes do yoga, né, do yogi, que é o que tem os crestos dos avataras, os budas, sim, né? Sim. Os homens, ele restabelecerá a justiça na terra, e as mentes dos que viverem até o fim serão tão puras como o cristal. Os homens assim transformados serão como sementes de uma nova raça que seguirá as leis da idade do ouro ou da pureza para transformar o mundo. Tá. Então, como é que você explica? Vamos lá. Agora tem umas perguntas aí. Agora você não pode fugir. Não vou fugir. Pode perguntar. Não, não posso deixar de fazer, quer dizer. Ele fala de, mais uma vez, mesmo sendo um texto antigo, 800 anos atrás, fala mais uma vez de Salvador. Não, 1.200 anos é o que diz o conhecimento acadêmico, supondo que isso tenha sido escrito por Vyasa, sim, né? Sim. O codificador dessa parte dos Puranas. Mas, na verdade, pode se atribuir algumas dezenas de milhares de anos para esse texto. Pode ser. Então sim. Tá, mas mesmo porque assim... Você veja que é antes, né, dos estrangeiros terem chegado no Oriente. Sim. Mas mesmo assim fala
mais uma vez, quer dizer, a gente quer fugir disso, né? De um Salvador? Exatamente. Está Claro, aí sim. dizendo que um dia, quando a humanidade estiver se extinguindo aqui, quer dizer, se autodestruindo, vai chegar alguém, porque ele fala alguém, né? Ele não fala, ele usa o termo assim, mas dá para... Ele fala de um ser detentor dos 8 poderes do Exatamente. Yoga, né? Então, vamos. A primeira pergunta: quem é, o que ele quis dizer com isso? Quer dizer, se você souber, claro. Eu sei. Então tá. Aham. Então, assim, bom, primeiro veja que isso aqui tem tudo exatamente a ver com sabedoria iniciática das idades. Claro, vamos lá. Né? E aí vamos estabelecer o laço. Esse ser que é citado no Vishnu Purana dentro dessa previsão é o mesmo tipo de coisa que é citado na profecia do Rei do Mundo, né? E em várias outras, só que daí esse não é... O Rei do Mundo diz que vai vir alguém também? Não fala a mesma coisa, Fala a da mesma questão da idade negra. Que Ah, daí sim, os povos, isso sim, tá. só Nesse que daí, aspecto, sim. Só que daí fala assim, então há de vir um povo até então desconhecido que arrancará as más ervas da loucura e do vício, e ele fala de um estandarte único, uma frente única espiritualista. Isso, a mensagem é mais ou menos mais igual. Mais ou menos assim, exatamente. Só que daí, mesmo na questão da profecia do Rei do Mundo, quanto nessa aqui do Vishnu Purana, e que tem a ver com a sabedoria iniciática das idades, não é um Salvador. Periodicamente são feitos movimentos para tentar restabelecer a lei. Periodicamente são feitos movimentos, né, para tentar fazer a humanidade voltar a ter consciência. Sim, pelo menos a história diz isso, né, que a gente conhece. E a história, ela é isso. Fora dessa parte, a única outra história é a história das guerras, das beligerâncias, que é o que se considera como história, a ponto de se dizer que o país que não fez guerra não está na história. Sim. Né? Essa é uma parte grotesca, né? uma maneira grotesca de encarar o que seja a história. Tá. Então, esses seres que vêm, ele não vem para salvar no sentido religioso, de dependência. Sim, mas essa palavra ela tem a conotação religiosa e está incrustada, está cristalizada no ser humano. É uma das razões da gente estar se dedicando esses 10 anos a conversar, e a razão de existir a sabedoria iniciática das idades é libertar o homem do ilusório conduz ao real, das trevas à luz, da morte à imortalidade. Então, esses seres que vêm para restabelecer a lei são seres que eram preparados para isso. E uma coisa muito interessante, nenhum deles, desde o adepto até um avatar ou um Manu ou o próprio Buda, sabe exatamente qual é o trabalho dele. E uma vez na superfície, dura lex ad lex, a lei é para um, a lei é para todos. E esses seres deles vêm não para conduzir a humanidade pela mão, não para fazer o trabalho da humanidade, mas eles vêm para dar diretivas para que a humanidade então tome o seu próprio caminho, desenvolva consciência e volte para a origem que era para estar. Que boa, mas só que aquela mensagem que você leu agora é interessante porque diz ali, e eu me ative a isso aqui, que quando vier esse ser, digamos assim, a humanidade já vai ter um outro nível de consciência. Não, com a vinda dele, a humanidade passará a ter outro nível de consciência. Ah, então tá, porque os que antecederam, os que nos antecederam aqui, vamos dizer... Não, mas todas as tentativas foram para isso. Sim, essa é exatamente igual. Mas nós continuamos aqui como humanidade, continuamos a mesma coisa. A diferença é que, assim, como a gente está fechando um grande ciclo evolucional, então sempre o impulso, né, organizador do início e do fim, eles são gigantes e diferenciados, diferente dos impulsos que têm acontecido no meio. Então agora a chance de dar errado é zero. Tá? Assim espero, né? Não é, isso eu posso te falar de certeza. E aí esse processo da vinda de todos esses seres para trazer o conhecimento, para libertar a humanidade, e em todos os povos, né? Quem provê, o movimento que provê, o conhecimento que eles vêm trazer para a humanidade, isso é o que se chama sabedoria iniciática das idades. Gupta Vidya, que é ciência secreta, Brahma Vidya, que é ciência da divindade, Sanatana Dharma, que é a ciência também do conhecimento. Do século III da Nossa Era para frente apareceu o termo teosofia, que é a sabedoria da divindade ou das divindades, né? Sim. Todos esses termos, e agora
de mais ou menos 1935 para frente, então, foi criado um neologismo, apesar de haver o termo eubiose, que era um termo grego ligado à medicina, se criou eubiose ligado à ciência da vida, ciência do bem, do bom e do belo. Então, o sinônimo de sabedoria iniciática das idades, que passou por vários nomes, hoje é eubiose, né? Isso a gente pode dizer também com absoluta certeza. Em que momento se criou a necessidade de haver essa sabedoria iniciática das idades? E por que há a necessidade de dar o conhecimento em partes? Por que há a necessidade de segregar o conhecimento? Em que momento que isso aconteceu? Tá, uma pequena parte para você dar sequência. Está bem claro ali naquilo que eu disse no início do programa, que eu fui pesquisar. Me chamou a atenção que diz que é conhecimento de seres mais adiantados ou mais inteligentes, digamos assim, que é dado para, vamos dizer, civilizações em evolução, digamos assim. Está certo isso ou não está? E até que ponto está certo isso? Não, isso está errado. Está errado? Está 100% errado. Então, como é que é a história? 100% errado. Da onde vem essa sabedoria, então? Ela vem da onde? Qual é a origem dela? Tá. Quer ver só? Pegar um ponto no Pode tempo. pegar. Sim. E por assim, na 14ª dinastia do Egito, em Aton Amenófis IV, de 1375 a 1358 a.C., ele reinou 17 anos. Depois ele passou a ser conhecido na história como Cunaton, o amado de Aton, o disco solar. Ele criou a Ordem Rosa Cruz dos Andrógenos, que não tem a ver com a Rosa Cruz como se conhece hoje. Sim. E nem com a Rosa Cruz quando tinha ligação com o Christian Rosenkreuz ao início. Pode-se considerar, então, nesse período de 1375 a 1358 como o marco zero da criação de todas as ordens secretas que existem hoje. Então, o Cunaton, ele foi como se fosse o patriarca de todas essas ordens. O que essas ordens secretas fizeram e fazem e farão? Propagar a sabedoria iniciática das idades, a Gupta Vidya, para a humanidade. O Cunaton, ele foi buscar onde esse conhecimento, onde ele foi buscar essa sabedoria? Sim, aí vem a questão dos seres diferenciados, né? Então, o Cunaton, ele nasceu para isso. Então, a gente volta àquilo que a gente tem conversado aqui muitas vezes. Sim. Então, de adeptos, avataras, bodhisattvas, budas, manus, todos esses seres, então, eles vêm para restabelecer a lei. Quando tem uma fala de Krishna, né? Quando o Dharma declina, Krishna conversando com Arjuna, que na verdade é a divindade conversando com a humanidade, quando o Dharma, que é a lei, declina, e a Dharma, que é a contra-lei, se levanta, eu me manifesto para restabelecimento da lei, etc. Né? Então, é exatamente isso. Então, cada vez que vem um desses seres, com a sua tônica, com o seu trabalho, com a sua consciência, com a sua ignorância, no termo de desconhecer, com a sua necessidade de preparação, cada um deles é preparado para fazer um trabalho. Que trabalho? Tentar restabelecer a lei, tentar fazer com que a sabedoria volte a ser de todos e não só para alguns. Então, isso que eles têm feito. Como não é possível fazer isso de maneira abrangente, pelo próprio estado de inconsciência ou de ignorância no qual está a humanidade, então isso é feito baseado em núcleos irradiadores dessa sabedoria, que são as chamadas ordens iniciáticas, ordens secretas, e esses seres sendo o foco em cada uma delas. Fala, pode falar, não, falar. É porque eu tenho percebido, tivemos um tempo que estava no Oriente. Aí veio o budismo. O budismo colocou... Estou usando o budismo como exemplo. Perfeito. Usou uma filosofia... O nome correto seria bodhismo. Ninguém fala... É isso, budismo. É com bo. Exato, eu já li sobre isso. É interessante isso. E se fala budismo, porque se ligou... fez uma adaptação, né? Mas o ideal seria budismo de Bodhi, né? E aí tem a ver com o que a gente chama aqui de búdica, segundo o princípio, a intuição, né?
Seria até interessante pesquisar sobre isso, o budismo. Mesmo o budismo, né, ao longo do tempo, ele veio degradando, né, tanto é que tem o budismo do norte e do sul. Isso, já virou um monte de coisa. Então, mas eu quero entender isso aqui. Aí vem a sabedoria e se instala na China, no Japão, nos países nipônicos, assim, vamos dizer, com os olhos puxados, digamos assim. Depois vem uma outra sabedoria que se instala no Egito, ou vice, não interessa o tempo aqui. Não interessa o tempo, no Egito. Depois ele vai, já teve o centro de tudo, que foi no país que eu nasci, na Grécia, teve essa época também. Depois do Egito, a Grécia é a herdeira do Egito. Então por que? Eu quero saber. O Egito é herdeiro da Atlântida. Por que isso? E tudo bem, você vai justificar por que ela vai aqui, tal, e eu quero. Mas só que a sua justificativa você vai dar agora. Só que essa sabedoria, ela ainda continua, ela não virou uma coisa só. Ela continua sendo as pessoas que são adeptas do budismo, as pessoas que são adeptas à escola iniciática grega, vamos chamar assim, que tem N escolas iniciáticas baseadas na escola de Atenas, né, toda aquela coisa lá. Tem N escolas baseadas na iniciática egípcia. O termo teosofia é um termo grego do século III. A sabedoria de Deus, teosofia, né? Dos deuses. Dos deuses, O pessoal interpreta como de Deus, mas Deus sempre é plural, é Elohim, né? Isso, são vários, né? Então, você percebe que ele está separado, né? Separado da... O porquê disso? Então não parece ser meio incoerente? Se alguém vem aqui, se a sabedoria vem para ser instalada, por que ela tem que se instalar e ficar fechada num grupo, depois fica fechada no outro, que pensa diferente daquele grupo, sendo que a sabedoria é a mesma, né? A sabedoria é a mesma. É a mesma da Grécia, é a mesma do Egito, é a mesma do budismo, é a mesma que vai vir por aí, que já está. Ela tem a mesma origem. Sim. Ela nunca é o mesmo conhecimento, porque cada um desses vem trazer parte do conhecimento. E essa parte do conhecimento, ela depende do momento em que vem, do trabalho a ser feito, do povo no qual vai ser propagado, né? E como o povo vai propagar aquele conhecimento. Esses elementos é que dizem que tônica de conhecimento. E ainda que esse conhecimento ele vem, e mesmo para aquele grupo escolhido, ele é dado de maneira diferenciada, 3 níveis. Até o próprio Joshua, o Jesus falava, né, que para o povo ele falava por parábolas, e para os discípulos que eram iniciados ele falava abertamente, né? E dentro dos discípulos, alguns ainda sabiam exatamente o que acontecia e outros não. Sempre é assim, sabe? E o que acontece então é assim, esse movimento, esse itinerário da evolução da mônada, isso, é que faz com que daí o conhecimento seja devolvido aos poucos e de acordo com a tônica daquele momento evolucional. A origem da sabedoria iniciática das idades. Então se fala muito hoje em grande fraternidade branca, né? Assim, você vai na internet... Já fizemos programa específico e já esclarecemos. Até recomendo que assistam novamente. E daí trazer uma outra informação a respeito, então... Vamos lá. É que assim, quando se fala grande fraternidade branca, não é algo que esteja ao alcance da humanidade. A grande fraternidade branca é um conjunto de seres dirigentes do processo... Como é que é Mandalã, não sei o quê? Como é que é? Sudadharma Mandalã. Sudadharma Mandalã. E é um conjunto de seres que regem um ciclo evolucional, não uma raça, não um povo, não uma sub-raça. Tanto é que os seres que compõem a grande fraternidade branca, eles surgiram quando nem o conceito de humano, da forma como a gente vê hoje, ainda existia, que foi meados da Lemúria. Sim. Meados da Lemúria. E o Sudadharma Mandalã, que o pessoal pensa que é sinônimo de... Sudadharma Mandalã se pensa que é sinônimo de grande fraternidade, ou que grande fraternidade branca é Sudadharma Mandalã, isso não tem nada a ver. Sudadharma Mandalã é o nome do Pramanta. A grande fraternidade branca, né, ela tinha um trabalho a ser feito. Para quem não sabe o que é Pramanta, tá? O que é o... Pramanta é um período evolucional. Período evolucional, tá ok. E aí, então, qual é o tamanho desse período evolucional? Isso. Esse Pramanta, né, ele começou com a consolidação da grande fraternidade branca, da Sudadharma Mandalã, em meados da raça Atlante. E aí você coloca assim algumas dezenas de milhões de anos para trás, não é de 1000 anos, milhões de anos para trás. E ele terminou
em 25 de fevereiro de 1963, quando se deu por iniciado o novo Pramanta. Então se deu por encerrado um ciclo, né? E aí o Conselho de Grande Fraternidade Branca ele ainda existe, mas nem tem mais esse nome. O nome, né, do novo Pramanta, que a gente pode atribuir como o nome, né, dos que dirigem, né, a Grande Fraternidade, eu vou falar as siglas que é LPD. Né, não vou dizer o nome, mas a sigla é LPD. Então, Suda Dharma Mandalam já é passado. Olha. Esse é um conhecimento, um aspecto novo que eu já não tinha comentado. Para ver como é a dinâmica das coisas, sabe? Aí então essa... Tá, mas peraí, você não precisa definir o que, não precisa traduzir o que é LPD, não importa. Só que Suda Dharma Mandalam é um nome hindu. Sim. E LPD é o quê? É grego, alemão, russo, checheno, extraterrestre, intraterreno? É isso que eu quero. Não, aí ele tem um significado em português, tem significado no sânscrito, tem um significado no latim, tem uma opção de significados, mas aí você pode colocar como origem agartina. Origem agartina, perfeito, Sim, tá bom. Tá? Ok. E quando digo origem agartina, no idioma da Agartha, né? Que é o Sim. idioma que cedo ou tarde todos nós vamos conhecer, né? Certo. Tá? Que não é nem o Vatan, Nem o César, nem o Senza. Não. Tá. Ok. nem o sânscrito, né? O sânscrito não seria. É. Então vamos dar sequência, vamos lá. Então tá. É bom conversar sobre isso, né? Né? Eu gosto muito, Aí. Então assim, então Grande Fraternidade Branca e Suda Dharma Mandalam é uma coisa, né? Daí chega um momento em que a gente está na Atlântida e a Grande Fraternidade agiu para que a Atlântida se viabilizasse, tá? Fora desse princípio. E aí na Atlântida você tinha 7 cidades, 7 cantões, né? 7 cidades-estado, como se fossem 7 países independentes, ou como se fosse uma república com 7 estados, né? Cada estado chamado cantão, né? Cada uma dessas cidades tinha um rei, na época era um rei Sim. divino, quer dizer, um ser de estirpe diferente, de origem diferente, para orientar aquele povo. Cada cidade atlântica com um povo de uma cor diferente, a gente pensa que todo o Atlântico era vermelho, não. Cada cidade atlântica com um povo de uma cor diferente, cada cidade atlântica com um povo com um tipo físico diferente, cada cidade atlântica com um povo com uma capacidade intelectual, mental completamente diferente. Dessas 7 cidades, 2 cidades sem corpo físico como a gente conceitua, 2 com corpo físico como a gente conceitua, que seria equivalente a Lemúria e a própria Atlântida, que seria a 4ª cidade-estado, né? E a 5ª, 6ª e 7ª como potencial para existir, mas já existindo, mas ainda por desenvolver suas características. Houve um momento, e aí então a Atlântida ela existiu em seu apogeu civilizatório, evolucional, de conhecimento, por aproximadamente 200 mil anos. Então a Atlântida veio, equilíbrio, 200 mil anos, desaparece, né? Começam os cataclismos na Atlântida, né? Em determinado momento da organização Atlântida, por conta de coisas independentes de um estágio evolucional anterior, e por conta das pessoas da Atlântida, os seres dos Atlantes, não estarem preparados para lidar com os poderes e com o conhecimento que a eles foi conferido de maneira generalizada. Sim. E olha que na Atlântida, assim como é na Agartha, assim como deve ser na superfície, ainda existia a organização dos seres de acordo com a sua idade evolucional. Os seres ainda tinham que aprender, então existia o conceito que a gente tem hoje de universidade, existia na Atlântida, existe na Agartha, né? Então assim, ninguém nasce 100% preparado, você nasce potencialmente podendo ser preparado, e você vai se dedicar. E aconteceu, sim, o Platão foi iniciado, o Pitágoras foi iniciado, a Polontiana foi iniciado, assim, senta e estuda. Buda foi iniciado, Krishna foi iniciado, senta e estuda em determinado lugar que ele tinha que descer para estudar. Joshabem Pandira foi iniciado. Sim, todos ficou 30 anos aí, dizem, todos eles, dos 13 aos 30, né? Exatamente. Todos eles tiveram 17. que estudar, né? E por isso que daí, quando as pessoas chegam na eubiose, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, né?
que hoje é detentora do máximo avanço da sabedoria iniciática das idades, conhecimento até então não dado à humanidade. Quando alguém vem para a sociedade e eu mantenho contato, eu tenho um contato qualquer dos e-mails que você me manda ou de mensagem, daí eu digo, bem-vindo de volta. Entende? Assim, nenhum bebê nasce de tênis. Nasce com o bebê e vai chegar o tempo de usar tênis. Sim. Né? Nenhum médico ganha um bisturi no jardim de infância. Né? Vai ter que passar por um amadurecimento de alma, adquirir conhecimento para então estar habilitado a usar uma técnica que pode ser sabedoria ou só academicismo, vai depender da própria pessoa. Cada um constrói o seu inferno e o seu céu. O inferno e o céu de cada um é um estado de consciência, né? Um lugar, e cada um vive nele todos os dias da sua vida. Verdade. Então, a Atlântida não estava preparada para receber assim, todo o conhecimento sem restrição. Parêntese sempre, Atlântida me atrai bastante. Sim. Sempre me atraiu. E todos nós passamos por lá. Na minha juventude, não tinha um filme que eu perdesse sobre Atlântida. Eu ia sempre Atlântida, Egito, todo mundo tinha grandes produções, eu tenho saudade incrível daquilo. Bom, e eu vejo que Atlântida, a pergunta é essa, que está dentro do tema total. Por que eles tiveram a plenitude, digamos, do conhecimento? Por que a Atlântida teve a plenitude do conhecimento? Coisa que nós não temos hoje. Você pode achar que é o contrário? Não temos. Então, por isso que existe sabedoria iniciática das idades, porque se tivesse uma plenitude, esse conceito não existiria, porque todos saberiam tudo o que tem que saber. Mas a Atlântida teve essa oportunidade, sim, foi dado tudo para ela, digamos assim. Por quê? Deram o bisturi muito cedo. Quem deu? Aí os próprios reis divinos, a própria organização social permitiu que, ao longo dos milhares de anos nos quais a civilização teve seu apogeu, então o conhecimento fosse disseminado para dar cultura, para melhorar. Tinham tudo, eram alquimistas, você sabe disso, tinham tudo, tudo. A gente fala assim sempre dos Vimanas, né? Então eles o Atlântida tinha o conhecimento de usar tem aquele negócio da harmonia das esferas, todas as esferas de energia que existe entre nós e o Sol, que são várias, entre o Sol e o Sol oculto, que são várias, o Sol oculto e o umbigo do universo, que são várias. Então eles tinham conhecimento assim, do máximo invisível e do mínimo invisível. Então, desde a compreensão de todos os estados de matéria do plano físico, do plano etérico, do plano vital, do plano astral, cada um com as suas 49 divisões que são matéria e que hoje se conhece só assim, o físico do físico, tudo isso era compreendido e dado a todos. Só que o que acontece? Há que se ter um estado de consciência, você não pode dar arma para a criança brincar. E o deslumbramento e o maravilhamento por aquilo foi de tal forma, né, que o uso do conhecimento, ao invés de ser para o bem de todos, um modelo sinárquico, ele começou a arrumar para um modelo anárquico. Mas você vê, você acabou de dizer que foi uma civilização que perdurou durante 200 mil anos. 200 mil anos. Então, essa decadência se deu, você já deu origem, né, que se insurgiram contra... Da quarta cidade. Isso, essas coisas todas. Sim. Mas, puxa vida, então, que ela conseguiu durante muito tempo permanecer viva, né, digamos assim. Você veja que a tônica da Atlântida... Eles conviveram com todos esses dons aí, com todas essas coisas, muito bem durante muito tempo. Degradaram no final. O Atlante, para ser um piloto de Vimana, e hoje eu acho assim uma tristeza, né? Então se descobre assim, uma pirâmide submersa perto de Cuba, ou perto do Japão, ou descobrir umas construções no Egito, ou as pirâmides que tem aqui na Amazônia que logo vão descobrir, ou as cidades que também tem na Amazônia que logo vão ser descobertas. E aí, para manter a universidade da ignorância, todo mundo fala que quem fez isso foi extraterrestre, né? Sim. Mas não, né? Atlante, né? Humano. Porque a Atlântida era toda a Terra era Atlântida, claro, na verdade. Sim, claro que sim. Uma cidade Atlante, né, ela era praticamente um continente e pegava do Mato Grosso, né, até quase Yucatán, né, hoje, né.
Então, o piloto de um Vimana, ele tinha que dominar, né, todas as categorias de conhecimento oculto que hoje se busca na iniciação para pilotar um veículo que permitia ele transitar entre o visível e o invisível. É isso aí. Aí fala assim, tem uma construção na Lua. Grande coisa, era nosso quintal, né? É essa visão que não se tem. A diferença é que, assim, é que o ser humano tende a tentar analisar o invisível baseado só no visível, só naquilo que mas não temos um parâmetro, só tem um eu parâmetro do estava visível. conversando com uma pessoa nessa semana agora que passou. Se eu te dou um sorvete de graviola para experimentar, Sim. E você não sabe o que é graviola, nunca viu, não sabe o formato, não sabe que a origem lá no Pará, não conhece, né? E aí você come, eu pergunto para você assim, me diz o que você sentiu, o que você acha? Daí você vai usar para descrever a graviola tudo que eu aquilo conheço. que tem na mente concreta. Claro. E você vai me dizer o quê? Parece um abacaxi. Claro, sei. É exatamente o que acontece depois de um período de sonho, né, sono com sonho. Daí a mente concreta vai interpretar, ela faz o quê? Ela pega tudo aquilo que ela não compreende e dá sinônimos. Primeiro taxa o sonho como muito louco, e depois começa a encaixotar aquelas coisas que ela não compreende naquilo que ela compreende, para que aquilo que ela compreende seja verbalizado. Isso, é um processo interessantíssimo. Porque senão eu digo assim para você, me descreva a graviola. Ou então, assim, se chega pessoal lá do norte, né, vamos nos até no Brasil, né, e fala assim, como é que é um pinhão? Daí fala assim, igual a melancia? Como é que dá o pinhão? Rasteiro? Como se fosse amendoim? Então, você não tem a noção. Não tem, você não claro. tem. E daí, na tentativa de encapsular, você distorce. O conhecimento é a mesma coisa. Então, os resíduos de conhecimento que ficaram, né, desse passado humano, é distorcido e encapsulado, né, nessas infantilidades, para que não tenha que se quebrar esses paradoxos, né, falsos paradoxos, né, que é a cronologia da humanidade atual, de falar que a gente existe há 5.000 anos de civilização mais antiga, 10.000 anos, que o Homo sapiens apareceu há 50.000 anos, essas bobagens assim, né? Então, para você admitir que existia uma civilização que viveu 200 milhões no seu apogeu, que ela deixou de existir há centenas de milhares de anos, que o homem branco, da forma como existe há 1 milhão de anos, etc, 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 pega tudo que está escrito em termos de academia de história, empacota e guarda para ser usado em outra coisa, não como conhecimento. Essa é uma das razões pelas quais hoje o mundo é tão carente de conhecimento. Bom, na Atlântida, voltando, daí esse excesso de conhecimento fez com que a tônica da Atlântida era desenvolver a racionalidade, a mente concreta. E a tônica da Lemúria era ter consolidado e desenvolvido o emocional. Então, um emocional completamente consolidado, né, permitiria que daí na Atlântida desenvolvesse a razoabilidade, e a razoabilidade, então, controlaria e ensinaria ao astral a que as emoções fossem equilibradas. Por conta desses percalços evolucionais, se chega na Atlântida ainda com o emocional por desenvolver, completamente imaturo, completamente não pronto, não é? E isso que ainda na época da Atlântida, várias mônadas ainda não prontas do ciclo anterior fizeram transbordo e chegaram direto ali com todas aquelas coisas para resolver com relação ao emocional. O que é que acontece? Você pega uma pessoa que não sabe controlar o seu emocional hoje, né? Você dá uma bebida para ela, conhecimento, e dá uma arma para ela, conhecimento secreto, e larga essa pessoa no trânsito, ela vai bater, ela vai discutir, ela vai matar. É exatamente o que aconteceu na Atlântida. Exatamente. Então, o excesso de conhecimento, a falta de maturidade da mente concreta, a falta de maturidade da mente emocional ou do astral, né, e o excesso de conhecimento secreto, além do conhecimento que cabia a todos, deu igual poder a todos, e daí deu no que deu. Houve um levante de uma cidade, as outras cidades se organizaram, se voltaram contra a oitava cidade, que era da onde emanava esse conhecimento para todo, né, que era o norte, era o sol manifestado na superfície. E aí o que houve foi de tal gravidade
que a única coisa possível era a extinção da raça, o encerramento do ciclo. Só que isso nunca, de maneira geral, nenhum povo se eleva do dia para a noite e nenhum povo se degrada do dia para a noite. Não existe magia. Tem que começar assim, alguns vão se elevando, alguns vão se iniciando, vão transformando um entorno, chega um ponto em que... Porque como toda democracia, né? Democracia é uma ditadura de maioria. A maioria dá a tônica. Se é a maioria ignorante, tem que ter paciência e seguir aquela maioria. Se é uma maioria sábia, os ignorantes têm que ter paciência e seguir os sábios. Assim que funciona a democracia. E essa maioria, ela vai sendo adquirida com o tempo, tanto para o bem quanto para o mal. Então aí na Atlântida, com o tempo começou a degradar o conhecimento, o mau uso do conhecimento. Aí começou a haver coisa que era desconhecida para a Atlântida, que foram as batalhas usando o conhecimento. E parte dessas batalhas, né, dos solares contra os lunares é narrado no Mahabharata. Sim. Muito interessante ler o Mahabharata, né? Que é uma epopeia sensacional e narra exatamente o que aconteceu. E narra as naves usadas e assim... parece guerra atômica, né? Você lendo hoje parecia guerra atômica. Mas atômico como hoje se desconhece. Né? Como hoje se desconhece. E mexeram com o poder bélico era muito pior do que o de hoje. Hoje hoje é a idade da pedra. Hoje a gente vive na idade da pedra. Ainda bem, né? Porque já pensou a gente com... Não, a gente vive na idade da pedra com uma mentalidade de estado feudal, idade média, né? Aí se você pega um conhecimento do futuro bélico e dá pra gente que vive na idade da pedra com uma mentalidade feudal, aniquilação da raça humana. Aí é o que está nessas profecias. E aí você vem, aí que tá, diz que eu sou instigador, né? Aí vem você e diz que nós estamos no fim do ciclo e que nós somos a bola da vez e que não sei o quê. Como? Essa que é a beleza da coisa. Não parece uma incoerência? Assim, não. Eu estou narrando os passos que nós percorremos todos nós. É bom a gente falar de um passado perfeito, vamos usar perfeição em relação ao de hoje, né? Então, quer dizer, nós hoje, com o nosso comportamento, com tudo isso aí que a gente vê, então nós não temos a mínima condição de ter o que os Atlantes tinham, por exemplo. Mas veja uma coisa muito interessante. Nós não temos a mínima consciência, bem pior do que a deles. Não, Grego, mas veja uma coisa muito interessante, que assim, eles tinham todo um conhecimento, tinham toda uma organização social, mas em termos de maturidade de alma, maturidade de astral, maturidade de mental, na média, eles eram inferiores ao que a humanidade é hoje. Na média, porque temos hoje na humanidade gente com estado de consciência da Lemúria, gente com estado de consciência da Atlântida, gente que está agindo por instinto como se fosse na ronda animal, gente que não age nem por instinto como se fosse na ronda vegetal, gente que se comporta como mineral, e ao mesmo tempo tem gente que se comporta como Deva, tem gente que se comporta como pessoas da raça tabimânica, onde já funciona a mente concreta e abstrata junto, tem gente que se comporta como seres flogísticos, e assim, o belo desse momento atual é o seguinte: todos vivendo juntos. É um Brasil. É um Brasil. Perfeito, né? É o Brasil, né? E assim, nos outros locais do mundo, a convivência dos contrários gera atrito. No Brasil, até 2 anos atrás, a convivência dos contrários não gerava atrito. O Brasil foi preparado para isso. Sim. As pessoas do Brasil são puras e preparadas para isso. O grande problema que a gente está acontecendo hoje, e outro dia eu falei para você, que o que se vê hoje no mundo, em determinado aspecto, é muito pior do que o que se viu na Atlântida, e por menos do que isso a própria Atlântida afundou. E a isso eu digo sem medo de errar, que é o seguinte: o que sustenta o mundo hoje é o Brasil. Do ponto de vista espiritual, por mais incrível que pareça. Porque a índole do povo brasileiro, a miscigenação, tanto física, quanto astral, quanto divina, que teve que acontecer para que esse povo existisse, porque esse povo é a semente, né? Assim, os pés mestres em semine, que é o lema da Sociedade Brasileira de Biose. Então esse povo é semente de toda a raça futura da humanidade. Daqui sai o que vier ser a humanidade. É interessante, o que me veio à cabeça: o Brasil é a Arca de Noé.
Perfeitamente. A Arca de Noé é do novo ciclo. Porque veja não, só. A gente podia encerrar o programa agora com essa tua frase. Mas é verdade. Não, mas é perfeito. Mas é perfeito. Tá vindo nós temos aqui a amostragem de tudo que já existiu, né, na humanidade, e nós temos no Brasil a amostragem de tudo que existe no mundo visível e invisível. Todas as maiores potestades, né, as maiores hierarquias de Devas, Dharanis, Dhyanis, Aranidruvas, Budas, o próprio Avatara, né, todos vivendo em solo brasileiro. Por quê? Porque é aqui que finalmente se dá o novo ápice evolucional, se dispara daqui o processo, e daqui emana, né, aqui é o ponto irradiador para o mundo, pelos próximos milênios, da sabedoria iniciática das idades. Porque aqui, falei do Brasil, a Arca de Noé, que o Brasil é uma muito bem colocado. Porque nós temos representação, o povo brasileiro é representação de todas as raças do mundo. Nós temos aqui todos os países do mundo convivem aqui. Todos que já existiram. E aqueles que vieram para cá e já... E lembra que a gente conversou agora há pouquinho, que sempre a coisa, quando acontece no físico, ela teve que ser precedida por várias atividades, né, no plano daí, no abstrato, na mente concreta, no astral, no vital, até derivar para o físico. Então você imagina há quantas centenas de milhares de anos esse solo está sendo preparado, né, e há quantos centenas de milhares de anos essa raça está sendo engendrada para chegar em um ponto em que potencialmente ela adquire o direito de ser o nascedouro da humanidade futura. Né? Eu acredito nisso. E por isso, assim, o grande risco que daí a humanidade corre hoje, por conta do que está acontecendo no Brasil, enquanto a humanidade estava complexa e o mundo inteiro está em guerra, todos os continentes em guerra, enquanto o mundo inteiro estava em guerra, mas o Brasil, naquela pacificidade que é encarada com o jeitinho brasileiro, a gente sempre dá um jeito e vai se levando e não se briga e a coisa ia indo, né? Então ainda havia um muro de contenção, e isso é a questão preocupante, e eu me preocupo muito pessoalmente, né, e sofro muito impacto disso, como todos nós, mas estou falando da minha experiência, né? Sim. Porque daí essa quebra desse muro de contenção e esse aprendizado que está sendo enfiado goela abaixo no povo brasileiro agora, que é o aprendizado do ódio, onde o brasileiro está aprendendo a odiar o outro brasileiro porque ele tem posição política diferente da dele. Isso é um risco não só para o futuro do Brasil, é um risco para o futuro da própria humanidade. E ou nós fazemos, o povo brasileiro, ou o povo brasileiro faz o que nasceu para fazer, ou a humanidade está perdida, e aí passa a valer a profecia do Rei do Mundo, que a devastação vai ser de tal forma, e aí então há de vir um povo até então desconhecido que arrancará as mazelas do corpo, e aí nós vamos pecar por omissão, não mais uma ordem esotérica, não mais cada uma das pessoas, mas a nação brasileira pecou perante o mundo porque deixou de fazer o que tinha que fazer. E sabe por quê? Por conta de ignorantes, no sentido de desconhecimento, por conta de amanazes, gente sem mental, que age só por instinto, que se enquadra naquilo que eu li agora, e que por causalidade, para colocar o próprio povo brasileiro à prova, né, está, né, não só em posições de governo, não só na política de maneira geral, e me permito falar com exceções, porque tudo há exceções, né, como está manifestado naqueles que manipulam os cordéis de fora do Brasil para que no Brasil esteja acontecendo isso, né? E são tão ignorantes, são tão malditos, dá para se usar esse termo pesado do ponto de vista evolucional, que por conta de tentar dominar recursos materiais, né, na sua grotesca ignorância, não percebe que estão colocando em risco o próprio futuro do mundo, estragando um povo para dominar o que tem de material no país. Mas eu acredito, Só que tem o seguinte. Eu acredito, eu não vi, eu estava receoso, como você disse, mas acompanhando os acontecimentos, nossa, não, aí é que foi tá. muito aquém da expectativa, a coisa fluiu de uma forma inesperada para todo mundo. Vai ter várias ações. Agora acontece assim, Grego,
E no Brasil, isso que quem é de fora do Brasil não compreende, e quem tenta dominar o Brasil não compreende, e quem tenta prejudicar o Brasil não compreende, e quem tenta incutir ódio nos brasileiros não compreende, é que há uma palavra chamada imponderável, que é o imprevisto positivo. E o Brasil é a terra do imponderável. Com certeza. É a terra do imprevisto positivo. Com certeza, aqui é. Então todos aqueles que quiserem levantar a mão, quiserem levantar a voz contra a pátria do Avatara, a lei vai ser dura. Sim. A lei vai ser. E não é a lei partidarizada que nós temos, é a lei. Né, não, existe, eu posso dizer assim, sem poder provar nada, porque eu não consigo provar nada. A opinião de cada um, né? Eu não consigo provar nada do que eu falo. Mas o Brasil, esse país aqui, esse continente, ele tem uma, como é que eu posso dizer assim, na minha visão, né, na minha elucubração, ele tem uma egrégora que protege o país, né? Sabe-se lá por quê, não vou entrar no mérito da questão. A pátria da batalha, eu desconheço, tá aqui, né? Mas é o que eu disse, eu não posso provar absolutamente nada do que eu falo. Então, existe alguma egrégora. Então, existe uma proteção. E ela é mais forte do que você acabou de dizer em outras palavras. Por exemplo, eu sempre falo aqui de Alto Paraíso de Goiás. Alto Paraíso de Goiás, quanta gente já foi para Alto Paraíso de Goiás? Foi o lugar mais fantástico que eu já pisei até hoje na minha existência aqui. Né? Eu me dei muito bem, eu moraria lá, só que eu não posso morar lá por causa do que eu tenho que fazer e o que eu estou fazendo. Não posso me dar esse luxo. Mas muita gente foi para Alto Paraíso. É que a lei nos coloca quando a gente é necessário, não a gente deseja estar. Exatamente. Então tá aí. Agora, Alto Paraíso expulsou muita gente que foi para lá com outras intenções. Claro que sim. O Brasil é assim, igual Alto Paraíso. Eu usei Alto Paraíso. Então, quem vem aqui com intenção de acabar com o país, de bagunçar com o país vai acabar cedo ou tarde expulsando. Mas é natural. Então, é isso que eu quero dizer. O professor Henrique, então, às vezes, o professor Henrique José de Souza, né, o fundador da Eubiose, então, quando ele escrevia para Dharana, né, a partir de 1924, 27... Que se todo mundo pudesse ler essa revista, né? Não, puxa vida, vocês não fazem ideia do que tem naquele lugar. A Eubiose, então, nós estamos com um projeto de pegar e restaurar todas as dharanas e colocar disponível para todos na internet. Não na maneira como está agora, porque, então, tipo assim, alguém vai e assalta o templo e leva uma parte e publica. Então, desconsidere o que tem disponível hoje na internet, mas vai ser oficialmente disponibilizado para que, então, se dê um impulso. Fantástica. Então, às vezes falava assim... diversos autores, tá? Mas, professor, por que o senhor fala uma coisa dessa em Dharana, que é uma coisa pública, se isso é uma coisa reservada? E o argumento dele é assim, é que ao ter contato com o conhecimento oculto, que em si é um poder, se aquela pessoa que está tendo contato não tiver pureza de alma, pureza de sentimento, pureza de objetivo, não só aquele conhecimento ele é inócuo, sim, como ele pode causar mal a quem o pratica. Né? É aquela questão do aprendiz de feiticeiro, né? Que ele vai falar a fórmula mágica, sim, sim. Né? E ao falar a fórmula mágica, ele desperta aquilo que ele não pode controlar, e aquilo que ele não pode controlar se volta contra ele. Né? O feitiço virá contra o feiticeiro, aquela velha palavra. E o feitiço só vira contra o feiticeiro quando o feiticeiro é ignorante e mau. Quando ele deseja o mal, quando ele quer praticar o mal, quando ele detém o controle do feitiço ou da magia, né? E aí ele é um mago, não mágico de mag, né? Então o mag, ele vai praticar o bem por amor ao bem, o bem por amor ao próximo e o bem por amor à evolução. Nele, a pureza de sentimentos faz com que aconteça a alquimia, que é aquela questão de transformar chumbo em ouro, que sim, o processo alquímico ele está ao alcance de qualquer um pode fazer. Né? Bom, vai, continua aí. Não, eu sei que você trouxe alguma coisa hoje, ou como o assunto é muito profundo, o Jorge trouxe inclusive alguma coisa para poder ler, para trazer, que são coisas muito importantes que não podem passar despercebidas. Eu vou falar algumas coisas só. Isso, né? não, claro, tudo bem. Mas, só então, fazendo vou falar então do início do que seria a sabedoria iniciática das idades. Tá. Né? Então, por conta do que está acontecendo na Atlântida, e como eu disse, então, nenhum povo se eleva do dia para a noite, nem se degrada do dia para a noite. Né?
Sempre a semente é que vai fazer com que prospere aquele momento evolucional. Então, em vista daquela degradação porque estava acontecendo na Atlântida, então a lei ela faz com que o resultado evolucional, quer dizer assim, aqueles da Atlântida que se mantiveram fiéis à lei, né, e que não se deixaram conspurcar, não se degradaram pelo que aconteceu, aquelas consciências, aqueles seres, isso necessitava ser preservado porque era o resultado evolucional até aquele momento. Então, todo aquele resultado positivo que existia na Atlântida, ele foi preservado internamente, de onde se criou o que hoje se chama de Agartha, né? Que é exatamente igual na Atlântida. 7 cidades, cada cidade com um templo, uma coluna mais 2 laterais, um masculino e um feminino, um solar e lunar, 7 vezes 3 deu 21, mais um templo na cidade 80 dá 22. Cada uma das 7 cidades tinha, o cantão era dividido em 8 seções, 7 vezes 8 dá 56, 56 mais 22 daí dá os 78 arcanos, e por aí vai. E essa organização Atlante, né, Templária, Atlante, e que não tem nada a ver com religião, então ela deu origem a uma ordem que era o que existia na época, o que regulava o conhecimento, a ética, que chama maçonaria dos Trashumarutas. Maçonaria é o termo que se colocou, mas na verdade Trashumarutas, maçonaria por conta de ser uma coisa reservada, né? Com a introspecção do positivo da Atlântida para formar a Agartha, né, então se cria o conceito de... Pode falar. Uma parte. Aí é que está. Você chegou onde eu queria fazer uma parte. Não existia Agartha como a introspecção. De repente, ali tudo bem, sai todo um continente ali, vai para dentro da Terra. Como é que é isso? Não. É bem assim. Não pode ser. Sempre existe em cada planeta, o planeta na verdade ele é um ser físico em evolução, cujo Sim. corpo é o material, né? Ele é o que a gente chama de planetário, né? E há o coração do planetário, há um núcleo que é o que vai reger todo o processo naquele planeta. Isso chama Shambhala. Shambhala é uma coisa. Boa definição, tá. Um núcleo de um planeta. O coração assim, é a alma do eterno no planeta, se chama Shambhala. Tá. É de onde saem todos os modelos para tudo que vai acontecer ali no termo de evolução. A Agartha, né, ela não deveria existir, ela deveria estar na superfície. A Agartha deveria ser a superfície. Sim. Por conta da queda Atlante, para preservar o resultado evolucional até aquele momento, é que se criou o conceito de Agartha. Então, foi construído, né, e transportado. Previamente. Claro, previamente. Bom, o Claro, negócio está ficando feio, então vamos começar a preparar. Porque não é assim, ó, vai isso fundar que eu hoje, corre e cava. Não, claro que não. Existe, né? né? Então não. tá, então existia um processo prévio, preparatório, sim, mas só que dessa migração. Assim, daí não é assim, aí vai descer meia dúzia para escavar o núcleo da Terra, não é assim, né? A gente está falando com aquela questão que eu falei de como que eu interpreto o sonho, né? Ou como que eu descrevo o que eu não desconheço. Então, Claro. O apogeu civilizatório e o nível de consciência dos regentes da Atlântida e as forças que se manifestaram para salvar esse conteúdo, eles estão acima da compreensão da nossa mente concreta. Perfeito. Para compreender, okay. precisa daí você ver com o abstrato, então você vê fisicamente exatamente como é que o processo deu. Mas eu queria saber só isso. Houve um processo de transição, digamos assim. Claro que sim. Da superfície para embaixo. E em todas as cidades, né, os que se mantiveram fiéis, quer dizer, com o nível de consciência sem estar degradado, foram preservados e fazem parte. Pronto. Continue. Tanto é que a quinta cidade, Atlante, né, ela está sendo povoada agora. Como é que se vai a quinta cidade da Agartha, né? Ela está sendo povoada agora. Como é que se vai para lá? O grego fez o que tinha que fazer, tinha o estado de consciência, desenvolveu o corpo causal. Grego, você pode ficar lá na quinta cidade Atlântida, ou na quinta cidade Agartina, ou ficar na superfície ajudando a humanidade, você que escolhe. Isso que é a Agartha, é só isso. E no caminho para a Agartha, então você tem superfície, Badaga, Duat e Agartha. Sim. Estado de consciência. Perfeito, ótimo. Tá. Queda Atlante. O que os Trashumarutas, com sua organização templária, davam a todos nas universidades, né?
até Santives Dalvédio, quando ele escreve Missão da Índia na Europa, que daí ele visitou a Atlântida fazendo projeção não astral, mas mental, a gente já conversou aqui, né? Livro fantástico. Se você puder, leia. Até ele escreveu, e aí da Índia veio um aviso para ele que a humanidade não estava preparada para aquele conhecimento. Ele pegou todos os exemplares e queimou, mas ele havia dado um exemplar para uma pessoa, não sei se era um cunhado dele, alguma coisa assim, e depois que ele morreu, então foi publicado o livro. A Missão da Índia na Europa, editora Madras, procura que você acha. Missão da Índia na Europa, Missão da Europa na Índia, tanto faz, né? E ele descreve a organização da Sinarquia, que é a organização política da Agartha, que é a mesma organização política que existia na época da Atlântida e que é a organização política que vai existir no mundo inteiro, tendo por foco irradiador o Brasil. Uma república sinárquica universal, começando nesse país e depois sendo seguido por todos os países. Um único estandarte, todos vão ter uma bandeira só, branca. Né? Bom, temos tempo, né? Tem, pode ir. Então, acontece a queda da Atlante, o conhecimento ele deixa de ser de todos e passa a ser reservado. Esse conhecimento reservado ele vai sendo devolvido aos poucos para a humanidade de acordo com o estado de consciência da mesma. E isso é a sabedoria iniciática das idades. Muito bom. Então, na verdade, a sabedoria iniciática é devolver à humanidade aos poucos aquilo que já foi integralmente dela. Com uma garantia. Como agora a gente está com um estado de consciência diferente, né, do que era na época da Atlântida, se tem a certeza que não vai haver nova queda. Né? Por quê? Aquela questão da maioria e minoria. Então, a gente espera que, ao conhecimento ser dado de forma homeopática para a humanidade, então, se tenha uma maioria com consciência, né, e que consiga dar as direções para aquela minoria que ainda fica inconsciente. Sempre vai haver. Sempre vai haver 4 idades evolucionais. Tem agora, existiu na Atlântida, existe na Agartha, na própria Agartha também é dividida assim, sabe? Existiu na época da Lemúria quando tomaram o formato humano, existia em formato de 3 no ciclo anterior, no ciclo seguinte daí não vai ser mais 4 estados de consciência, vai ser 5 estados, e assim a gente vai até que a gente se transforme em seres flogísticos e se funda com a Terra que vai virar um Sol, se funda com o Sol que vai virar 2 sóis e acaba o negócio todo. Você quer dizer hoje, você está querendo dizer que apesar disso tudo que a gente vê, que estamos vendo, a humanidade ela tem um nível de consciência diferenciado do que tinha as humanidades que nos precederam? Senão o mundo já tinha acabado. Porque como nós estamos no final de ciclo, então todo aquele lastro pesado que ficou para ser resolvido e que veio fazendo coisa errada durante centenas e centenas de milhares de anos, todo esse povo nasceu de novo. Então hoje a gente tem nascido em formato humano tudo que de melhor e tudo que de pior existiu na humanidade. Nós trabalhamos para quê? Para que o que de melhor existiu na humanidade consiga fazer com que o que ainda está por evoluir se harmonize. É que assim, são os mais velhos ensinando para os mais novos, para quê? Para que a humanidade adquira o seu estado de direito, que é o estado de harmonia, o estado sinárquico. Hoje, antes da gente iniciar esse programa, eu compartilhei uma notícia interessantíssima, porque diz que foi feito o levantamento, são os estudos feitos pelo mundo afora, e dizem, e concluiu-se de que existem cada vez menos, está diminuindo o número de pessoas religiosas. Ou seja, todas as religiões, sem exceção, estão perdendo... Estão fracassando, o termo é fracassar. Adeptos, vamos dizer. Quer dizer, eu de repente já não acredito mais em nada, então vou começar a investir em mim. Eu vou acreditar naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto, naquilo que eu toco e tudo isso. E parece... a pergunta é, como não existe acaso, existe a causalidade, como você diz, então seria esse um indício de que as pessoas estão adquirindo realmente um nível de consciência? Não queremos dizer aqui, em hipótese alguma, que adquirir nível de consciência é deixar de acreditar no que você acredita. Não. Nada disso, muito pelo contrário. Até porque isso só vai acontecer naturalmente de acordo com a idade evolucional de cada um, que não tem magia. Mas você acha que esse é um forte indício? Claro que sim.
Claro que sim, porque a sinarquia, ela implica em uma única religião, não no sentido das religiões que existem hoje, mas no sentido do religo, religas, religare, que é o homem ligado à sua própria essência, assim, ele tendo conhecimento do visível e do invisível, ele podendo manipular o visível e o invisível, e ele vivendo no visível e no invisível. Isso é o religare, né? E aí é nesse momento em que a humanidade vai conhecer o perfeito conceito de paz, não antes. Não antes, né? É lógico, né? Lógico, assim, nesse final de ciclo, então, mesmo nessa parte caótica, que é o estertor do ciclo que não quer terminar, nós já temos um novo ciclo nascido, dealbado, né? Que assim, a aurora já se fez, né? E é natural que a aurora, ela cause um impacto gigantesco em todos os seres, do melhor ao pior, Sim. né? Do mais equilibrado ao mais louco, né? Do mais fraterno ao mais malvado, todos, né? E tanto é assim, o que mais causa ódio, né? O que mais incomoda um odiador é você amar a criatura. Claro, não Né? tenha dúvida. Porque ele precisa ser odiado porque é ali que se alimenta, né? E inclusive assim, essa é a grande chave para o Brasil conseguir se manter íntegro e equilibrado, é que assim, passar dessa tormenta, né? E passar essa tormenta no mundo, essa devastação moral que existe no mundo, as sementes da próxima humanidade, elas vão ter que estar em algum lugar, sementes astrais, sementes mentais, né? Então, o brasileiro, ele tem que se manter íntegro, ele não pode entrar no jogo do ódio, nem de um lado nem do outro, ele tem que manter incólume, né, a semente da paz, para que depois ele consiga exteriorizar e semear, o spes mestres in semine. Isso é trabalhar em função da lei. Bom, se criou a sabedoria iniciática das idades. E aí, aos poucos, então, começou a ser dado, né, para a humanidade. Esse movimento de subida, né, da lei para a superfície, né, aí ele acompanha a evolução dos povos. Você chama a lei, podíamos dizer, já foi tema do nosso programa, os 10 mandamentos agartinos ou não? Não, é um conjunto, né? Ou é um conjunto superior a isso tudo? É porque a lei é a organização da coisa como um todo, e inclusive implica nela o conhecimento como um todo, tá, né? Que é da humanidade. Ele é muito mais do que isso que eu acabei de citar. Mais do que isso. Tá. A lei é a organização, é como se fosse assim, a lei é o cérebro e o coração unidos, né? Ok. E o cérebro seria todo o conhecimento e o estado de consciência que a humanidade adquira, e o coração é o que emana de Shambhala, nem da Agartha. No dia em que Shambhala e Agartha se unirem na superfície, né, aí a lei se fez, Fiat Lux, a luz se fez. Tá? Então, essa sabedoria, ela é dada aos poucos para transformar os povos, para tentar devolver para aquele povo específico aquele estado de consciência que já se tinha antes na Atlântida, que se tem na Agartha, mas já com aquele adicional pelo fato dessas pessoas, desses seres viverem na superfície, né? E aí então aconteceu para vários povos. Então você pega assim, na Irlanda com os Tuatha de Danann, na Babilônia com os fenícios, com os persas, com os egípcios, com os gregos, com os romanos, até com Roma. Sabe que Roma daí foi um grande movimento. Por se você pega o Rei Numa era um alto iniciado, né? Você pega o lugar hoje é o Vaticano, onde é o Vaticano, na época de Roma, aquele lugar ali se chamava Vaticano porque era o lugar do vaticínio. Então era o lugar de previsões, de previsões, era um lugar mágico, adivinhações, tudo. Sim, e mesmo dentro da Igreja Católica, assim, dos antigos, bom, mesmo dentro da Igreja Católica, há gente muito instruída com relação... Como tem bruxão de monte. Não, mas tem muita gente instruída com relação à própria lei. Sem e a dúvida. Lei, por algumas vezes, né, representantes da lei se sentaram no trono papal, né? Alguns foram mortos logo em seguida, obviamente, mas faz parte, né? E do Vaticano, o pessoal fala assim das entradas para os mundos internos e tal. Nas galerias do Vaticano tem entrada, como sempre teve, como tem até hoje. Ninguém vai porque ninguém sabe a utilidade
porque no geral se desconhece. Acham que é o subterrâneo que existe em todo o mundo, exatamente, né? Exatamente. E o que se buscava na época de Roma era fazer, que era o poder temporal, era fazer um equilíbrio com o poder sacerdotal, né, que era o Joshua, que representava, ele vinha como sendo um bodhisattva e apoiado por uma ordem, né, que era a ordem dos Nazara, ligada na verdade depois à ordem do Graal. E o equilíbrio disso era para estabelecer a sinarquia, não funcionou. Depois se tentou de novo no Brasil, né, com os fenícios, com Etbal, Etbalbel, na época de Badesir, que tinha daí por núcleo um sistema geográfico. Na época tinha sistema geográfico na Grécia, tinha sistema geográfico em Roma, tinha sistema geográfico na Fenícia, sistema geográfico assim, gente agindo em cima, uma cidade principal, cidades no entorno, e o que tem em cima tem igual embaixo, e um sobe e desce, um entra e sai, sabe, divino. Se tentou daí no Brasil, na época de Badesir, restabelecer e ser esse ponto de radiação, na época dos fenícios, antes do descobrimento, e aí o ponto irradiador era Niterói. Então Niterói era o núcleo de um sistema geográfico. Por isso que depois, quando a lei se moveu do Oriente para o Ocidente, o ponto de fundação, né, desse olho do mundo foi em Niterói, em 1924. Nichtahran. 10 de agosto de 1924, fundação da Sociedade Mental Espiritualista da Arana, né, como o novo rebento, né, das fraternidades do norte da Índia e Tibete, né? Então, e veja assim em que ano. Aí depois disso se tenta novamente no Tibete estabelecer e trazer a lei para se dar à humanidade. Então se cria um sistema de mosteiros e daí lá não dá certo, né? E nesse ir e vir já estava sendo preparado o que viria a acontecer no Brasil. Então ficou sendo criado um novo sistema geográfico. Então das 7 partes do sistema geográfico principal no Brasil, que propiciou esse surgimento do novo ciclo, então uma embocadura, um ponto, né, de referência foi criado no ano 1000, o outro foi no ano 1200, o outro foi no ano 1500, coincidindo com a vinda do Cabral. O outro foi em 1789, coincidindo com a Revolução Francesa. O outro foi em 1800, quando os Devapitas, os gêmeos, foram apresentados em Sintra. O outro foi em 1883, quando vieram assumir os seus papéis saindo do Brasil, já por 2 localidades, né? Roncador e saindo pelo Brasil. E o outro ponto em 1934 e o outro em 24. Então se formou assim, se trouxe assim todas as experiências, né, da sabedoria iniciática das idades, e que se manifestaram através de todos os Budas, os Bodhisattvas, os Avataras, os Manus. Então você pega toda a história filosófica do mundo, que se tem notícia esotérica ou não, todos eles foram representantes da sabedoria iniciática das idades, trouxeram uma parte do conhecimento, porque foram instruídos para tal. Paracelso, Plotino, Jâmblico, Apolonitiana, Tales de Mileto, Pitágoras, Platão, todos os faraós egípcios que tentaram estabelecer uma unidade, Tutmés III com Nerebtiti, Amenófis IV com Punaton, o primeiro Menes que fundou o Egito, os Zoroastros, todos eles, né? Na Índia, todos os Manus, né? Os Manus os avataras da era de Aquário, né? Que sempre se pensa que é um avatar, então tem o avatar a peixe, o avatar a tartaruga, o avatar anão, o avatar a criança, mas eles, né, é só uma forma de dizer em qual época eles existiram, e eles sempre são em Gêmeos, né? Sempre nesse caso, como Manu, sempre é masculino e feminino, né? E depois assim, Manco Capac com Mama Oclo, Quetzalcoatl, Tamandaré, o Tupã, Caramuru também dizem, né, ou não? Caramuru também foi um deles, Caramuru, ou não? ele teve uma função. O Caramuru, ele saiu lá
como é que é? Viana do Castelo, lá em Portugal, né? Ah, é? Ele teve uma função iniciática também, segundo... Não, porque... e aí já vou falar sobre as ordens, né? Porque todos eles daí pertenciam a ordens que estavam se movendo, porque a gente, assim, nós estamos conversando aqui, estamos conversando com vocês. No mundo inteiro tem gente trabalhando ligado a ordens, ligado à lei, para que isso se estabeleça. Então, hoje há 7 chamados postos representativos no mundo, com fraternidades trabalhando em cada um desses postos, tudo ligado à ciência iniciática das idades, né? Propagando o conhecimento. E todos eles se reportando ao núcleo, que é onde tem posto representativo, Machu Picchu, no Yucatán, segundo, em El Moro, no estado do Novo México, né, Estados Unidos, Sintra, Portugal, Srinagar, na Índia, Sydney, Austrália, Monte Shasta, né? Não. Cairo, Egito. E o 7º, deixa eu ver como é que é no mapa, quer ver? É o Machu Picchu, Yucatán, El Moro, Srinagar, Cairo, Sintra, Sydney. O 7º não estou vendo. Tá bom. Bom, e aí esses postos representativos, eles cada um tem um dirigente, como se fosse estrutura Gartina, coluna, solar, lunar, cada um com sua hierarquia, ligados a uma ordem operativa, não é? E essas ordens se reportam ao núcleo do processo. Onde está o núcleo do processo? Brasil, então, o sistema geográfico principal, o ponto central, né, do processo como um todo é no Brasil. E no passar do tempo, assim, onde se tentou restabelecer a lei, a maneira de restabelecer a lei é trazendo parte do conhecimento e dando para que daí então esse ou aquele iniciado, ou Buda, Bodhisattva, Manu, Avatar, o que seja, transforme o entorno, para que esse entorno então transforme a humanidade. E o que a gente tem experienciado? Esses seres vêm e trazem a sabedoria, né? E aí esse povo onde tem o influxo inicial de sabedoria, então ele passa por um primeiro momento em que é um povo sacerdotal, porque a própria representação da divindade está vivendo ali. Então tem um ápice cultural. Só que sempre tem o faze por ti que eu te ajudarei, né? Aí esse representante da divindade, assim, esse dador do conhecimento, que é a melhor maneira de falar, ele se afasta e aí o povo tem que fazer por si, para que a consciência seja adquirida pelo seu próprio esforço. O que a gente tem experienciado é que daí esse estado sacerdotal deriva para um estado guerreiro, deriva para um estado de comércio, deriva para um estado de desorganização e chega num ciclo como a gente está agora, que é um ciclo da Idade Negra, e aí vem o de Albar, vem um novo ciclo, e então surge um novo ser. E durante todo esse período da humanidade, da queda da Atlântida para agora, se tentou trazer a época de glória da humanidade, dando conhecimento para a humanidade, se criando sistemas geográficos, fazendo com que as ordens atuassem, e as ordens atuaram como? A Revolução Francesa, a independência americana, a independência do Brasil. Grandes marcos históricos, né? Foi todos eles, né, tinham uma ordem que estava dando suporte. Mas quais ordens? Aí é a mesma coisa. Então, da maçonaria dos Trashumarutas até a ordem de Maitreya, né, ou dos Trashumarutas até Maitreya, que é a 33ª ordem, então nós temos Existe essa ordem de Maitreya? A ordem de Maitreya, ela vai existir. Ah, sim, tá. Porque assim, então, começaram os Trashumarutas, né?
Aí começou com assim, Transhumarutas, Ordem dos 200, Ordem dos Amorés, Ordem dos Irmãos Africanos, e veio... São 33 ordens? São 33. 33. A 33ª não é a do Ararat? 32ª. 32ª? Ah, tá. A 31ª é a Ordem do Santo Graal. Tá. A 30ª foi a Maçonaria. A 29ª foi a Rosa Cruz. A 28ª foi Maris. A 27ª foi a Vis, e aí depois vem dos Templários, vem... Vai indo para trás, é isso aí. Indo para trás, né? E aí passa assim por Ordem dos Monges Construtores, Tá. Ordem dos Teurgos. Então a próxima agora é a Ordem de Maitreya. Nós estamos... É que assim, sempre acontecem coisas que mudam um pouco, né, para prestar. Eu penso que a gente passa desse momento em que a tônica mundial é dado pela Ordem do Santo Graal, para uma transição em que se tem Ordem do Ararat com Ordem de Maitreya junto, é a minha opinião pessoal, né? Tá. Porque a gente está num processo de aprestamento e um apressamento muito grande, né? E as coisas estão assim, elas estão tão prontas que estão quase visíveis para a humanidade como um todo, sabe? E essas ordens então, elas ficaram ativas, cada uma no seu continente, cada uma no seu país, fazendo um papel. Então, na época dos descobrimentos, né? Então você tinha Avis, Maris, Templários. Isso, né? bem nessa época Aí mesmo. depois quando tu faz a e quando houve o fracasso do sistema evolucional, do sistema geográfico, que seria a Roma com Joshua Ben Pandira, daí então se cria uma nova etapa da tradição do Graal, e aí você tem as 7 igrejas do Oriente, Éfeso, Esmirna, Filadélfia e tal, e aí então você cria as 7 igrejas do Ocidente, onde vai transitar, onde transitou, né, o Graal. Então Santa Maria Maggiore, a Catedral de Salvador, a Catedral da Sé, e aí vai. Por aí vai. E por aí vai. Sempre com uma ordem, dando proteção, passando conhecimento. Então, a sabedoria iniciática das idades, ela continuamente é dada em fragmentos a partir de um núcleo. Esse núcleo é a ordem que detém, né, o máximo ponto, né, do conhecimento, o máximo do contato entre a Agartha e a humanidade. Sempre cada uma ordem deteve. Aí tem essa questão que você falou antes, mas são várias ordens, né? É que assim, na medida em que a ordem fez o seu papel, né, e a coisa avança, muitas vezes aquela ordem que ficou para trás fica só um resíduo que nada mais tem a ver com a ordem original, né? Por assim, a maçonaria egípcia do Amenófis IV, Conaton, ela permitia homens e mulheres, né? Era mista, e tinha 98 graus, né? Nossa Senhora. De evolução. E as colunas centrais eram Mênfis, Maizim e Mizraim. E aí ela deriva para todas as ordens, até depois a ordem dos monges construtores, que construíram todas as catedrais, depois a ordem dos artífices dionisianos, sabe? Então, assim, é como se fosse assim em grego. Nós estamos sentados esperando que o espetáculo comece. A gente imagina que por trás do pano do palco a coisa está pegando. Só que você pega essa coisa que acontece atrás do palco e multiplique por 1 milhão. E que envolva todos os recantos da Terra. E que envolva várias ordens em todos os continentes. Sim. E que envolva os mundos visíveis e invisíveis. Todos trabalhando 24 horas por dia, cada um com a sua função, para que a coisa seja como tem que ser. Esse é o mundo que a gente vive hoje. O que não permite que a gente veja o que está acontecendo é exatamente essa cortina que tá ali. Só que o que antes era uma cortina daquele veludo vermelho rubro, que não deixava ver nada, agora já é quase uma cortina assim de voal ou de renda, alguma coisa Então, assim, o que que começa tá faltando, a antever essas coisas. O que está faltando né? é a gente sair daquela cadeirinha lá e abrir essa cortina e entrar naquela e Participar, exatamente. Deixar de ser nós espectador. Nós somos espectadores, né? Nós somos assim coadjuvantes, né? Nós participamos do espetáculo, cada um com o seu papel. Enquanto nós não entendermos isso, daí a vida ela vai ser sempre um lugar onde a gente vai exercer o lazer de reclamar. Exatamente. Né? E o caminho, e por isso que eu sempre repriso assim, e eu
falo muito, né? O caminho para isso é a iniciação. O que é a iniciação? É você buscar uma ordem onde você tem acesso à sabedoria iniciática das idades. O que é a sabedoria iniciática das idades? Conhecimento. Como é que o conhecimento é dado em uma ordem de iniciação? De forma gradual. Por quê? Para te preparar para que você faça bom uso, para que você mude, para que você altere, e em você mudando e em você alterando, você altera a parte física e a parte invisível. Em você alterando a si mesmo, visível fisicamente, você altera o teu entorno. Em alterando o teu entorno, você é uma semente já da nova raça, e você tende a transformar o mundo. Com um número grande de pessoas se alterando, a gente adquire aquela maioria de gente consciente e passa a ter então a possibilidade de uma democracia espiritual, de uma república sinárquica universal, baseada em quê? Só no conjunto de pessoas. Então, não é assim que alguém vai vir e transformar tudo. E, por exemplo, assim, vamos supor, se a gente pegasse o acervo da Sociedade Brasileira de Eubiose, escrito pelo professor Henrique José de Souza, e fosse agora ali na Praça 15, né, e levasse tudo impresso e colocasse tudo ali. Uma meia dúzia de pessoas iam pegar um outro livro e iam ler sem entender, ia passar ali 1, 2, 3 semanas sem fazer nada, e alguém ia ter uma boa ideia de vender com papel reciclado para faturar um dinheiro. E aqui em qualquer lugar do mundo. Então o conhecimento, a sabedoria iniciática das idades, né, Sanati Madharma, Gupta Vidya, Brahma Vidya, né, ou Teosofia, e Teosofia, que é a sabedoria dos deuses. Então, há uma diferença entre o teosofista, que é o estudante, e o teósofo. Teósofo é o iniciado. Teosofista é o estudante da teosofia. E a teosofia não tem a ver somente com a sociedade teosófica criada pela Helena Blavatsky. Blavatsky usou o termo teosofia porque cabia a ela fazer uma transição de parte do conhecimento da sabedoria iniciática das idades da Índia para o Ocidente. E foi isso que ela fez, e fez muito bem. Passou o período, a fila anda. Já veio um outro, e o conhecimento tem que ser trazido agora, e foi trazido, e está sendo dado, já de um outro nível. É uma oitava acima, porque já diz respeito ao futuro, mas já está pronta e escrita. Então, a iniciação, ela é a única maneira a que a pessoa tem acesso hoje ao conhecimento, para que daí então a gente consiga fazer criar um ambiente onde o novo seja visível. E por que não se dá o conhecimento iniciático para todos de maneira indistinta? Porque não apetece a todos de maneira indistinta. Isso. Se nós, ao invés da gente gravar, fazer o programa aqui no teu estúdio, e propagar via TV ou via web, a gente pensar assim, não, vamos fazer lá na praça da cidade ou no estádio, porque vai mais gente. Daí nós vamos colocar a cadeira lá na praça para falar, né? E vai ficar 2 ou 3 assim apressadamente passando porque estão atrasados para comer, porque estão atrasados para ir no mercado, porque não sei o que tal. Cada um tem a sua coisa para fazer e passa assim, nossa, que engraçado aqueles 2 malucos conversando ali na praça. É exatamente assim que quem propaga o conhecimento é visto. Por quê? Porque as pessoas, de maneira geral, elas não têm tempo para o conhecimento. Elas não têm tempo para a iniciação. Elas não têm tempo para si mesmas. E por quê? Eu não tenho tempo por quê? Porque eu não me importo com isso. Eu não dou valor a isso. Eu não tenho tempo para aquilo que eu não dou valor. Porque assim, se eu tenho 2 coisas para fazer e eu só posso fazer uma, eu vou fazer a que é mais importante. Eu tenho que ou ir para a minha aula para estudar na minha escola de iniciação, ou eu tenho que sair para ir no shopping para comprar um sapato. Daqui a 10 minutos eu vou estar no lugar que é mais importante. Daqui a 10 minutos eu vou estar no meu mundo. Ou comprando meu sapato, ou estudando. Hoje eu estou cansado, não vou estudar. Vou ver novela. E tem muita gente que não quer nem saber da iniciação. É errado? Não. Está no processo dele, livre-arbítrio dele. Questão da idade escolha evolucional. São 4 conjuntos distintos de seres humanos, cada um fazendo o seu caminho. O que não impede que amanhã ele seja o maior abridor, né? Lógico, de repente ele estrala e acabou, lógico, claro, porque a iniciação, ela é um elemento catalisador. Sim. Quando a pessoa tem contato com aquele mundo ao qual ela pertence, explode. Tudo. Aquilo assim, a luz o resto explode. já não tem mais importância nenhuma. Você não consegue mais ver o mundo da mesma forma. Isso. Né?
É o acordar diferente, como eu disse certa vez aqui, já me perguntaram. Mas é exatamente... O que você está escondendo? Me perguntaram um dia desse. Quando você falou, acordou diferente, o que era isso? Né? Você não pode explicar uma coisa que é sua, é interior, né? Às vezes você não pode verbalizar isso. Mas é interessante, realmente você acorda diferente. Claro que é. Claro que é. E você tem uma nova visão sobre as velhas coisas. E você veja que assim, então, não se consegue chegar no meio da iniciação de vez primeira. A iniciação, ela degrau tem por degrau. Ela tem início, né? E não tem fim jamais, né? Se não seria terminação, né? Não seria iniciação, né? Você seria um terminado, né? Isso, não seria um iniciado. E fala assim, o Jorge é um grande adepto. Tá, eu sou um adepto. Eu sou adepto do quê? Eu sou adepto da Sociedade Brasileira de Eubiose. Adepto não é para mim um status, uma hierarquia. Eu sou adepto de alguma coisa. Eu sou adepto de um bom livro. Eu sou adepto de ler coisas do professor Henrique José de Souza. Eu sou adepto de vir conversar contigo aqui na TV porque é uma coisa que me dá satisfação. Sim. Então, ser adepto é estar ligado a coisas. Até como eu falei antes, os adeptos, quando vêm para trabalhar, né, os iniciados, não interessa quem seja, ele vem com um grande potencial e uma grande ignorância no sentido de desconhecer. Aí faz o seguinte, meu filho, vem cá, senta, estuda. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos. Tá preparado? Tá. Se manda, vai fazer tua parte. Vem, faz um pouco, não dá, faz o que é possível, não tem, tá, terminou. Tá. Daqui a pouco, meu filho, sobe, né? Subiu. Como é que tá aí? Sim. Quer estudar? Sim. Desce, estuda. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos, sobe. Aí cada um vai fazendo uma parte. Esse uma parte faz com que parte da humanidade tenha consciência e aos poucos vai se tendo aquele somatório para ter aquela maioria espiritualizada, para que então se consiga implantar a paz e a harmonia para a humanidade como um todo. É assim que a gente almeja. Isso é a sabedoria iniciática das idades. É só o conhecimento que já pertenceu à humanidade e que está sendo devolvido agora paulatinamente à própria humanidade, mas com uma diferença. Ao invés de a gente pegar, imprimir as coisas e jogar de avião os panfletos para a humanidade, a gente se fixa em um lugar, né, e fala assim, olha, a iniciação está aqui, sabedoria iniciática das idades está aqui, isso teve vários nomes por centenas de milhares de anos, hoje se chama eubiose, portas abertas, você quer vir, vem. Agora não adianta sim, você tem caso. Aí algumas pessoas passaram pela sociedade, outros nem passaram, se apoderam de material da sociedade, e aí ao invés de usar o conhecimento para crescer espiritualmente, para amadurecer enquanto alma, saem e usam aquilo como mercadoria, como qualquer. Então sai, abre uma escola própria, sai, funda uma seita própria, sai, constrói um templo próprio, sai, e não adianta nada, porque pegou e mercantilizou o conhecimento oculto. O que acontece? Conforme a gente conversou agora há pouquinho. A prática ou o acesso ao conhecimento oculto para quem é despreparado ou é inócuo ou vai se transformar num malefício. Ou como diz o professor, né? A pronúncia de uma palavra sagrada sem o seu exato conhecimento, isso é bom repetir sempre, pouco ou nenhum valor possui, não adianta. Aí você vem para a iniciação e fala assim, mas eu não compreendo porque aquilo dali é difícil pra caramba. Aí outro dia até eu recebi uma mensagem de alguém que disse que estava fazendo o 2º grau de iniciação da sociedade, que é o IAMA, e ele falou assim, mas está muito difícil, eu não consigo compreender. Aí eu disse para ele assim, bem-vindo à iniciação. Iniciação é isso, né? Não é ensino acadêmico, né? Não é ensino acadêmico, né? Não é ensino teosófico. Iniciação é você ter acesso a um conhecimento que te transforme, para que então você possa transformar aos outros, antes de transformar aos outros, transformar o teu próprio mundo. O mundo de todos é só o somatório do mundo de cada um. Se cada um de nós transforma o seu mundo, a gente transforma o mundo de todos. O que você trouxe? Era só para uma emergência? É só para citar isso que eu já citei, das ordens, tudo, mas é um material que daí não dá para compartilhar. Eu acho que foi bem abordado e eu acho que nós estamos nesse caminho que você falou. Isso é muito importante, porque esse anseio aí, que nem a pessoa que falou para você do Yama, que está muito difícil,
esse muito difícil é interessante, porque o que está difícil hoje, no dia seguinte pode já não estar mais. Claro, não. É uma consciência que você adquire e parece que é um véu se descortina, né? Que a gente fala, é o véu da ilusão, Maia, o véu Maia, da né, Maia, né? E a coisa muito interessante é que assim, você lê um livro hoje e reserva esse livro. E você vai ler daqui a 10 anos. Mas totalmente novo, 3 meses depois. E na iniciação, o máximo da iniciação, cada um fala da sua experiência particular, né? Não tem como saber a iniciação de cada um. Até eu estava conversando com uma pessoa muito querida nessa semana agora, da questão da solidão, né? Que a iniciação, ela é sinônimo de solidão. Fizemos até um programa bom, Solidão e Vazio Existencial, né? Por mais que você ande de mão dada com o teu fraterno irmão, né, são dois mundos andando de mão dada e no teu caminho você está absolutamente sozinho, porque você não consegue fazer com que o outro ande no teu caminho. Não dá, é impossível, né? Então tem que ter muita paciência nesse caminhar. E aí, no meu caso, sim, eu penso que a iniciação, o acesso ao conhecimento, ela chega a um ponto, né, em que você não lê o livro, né? Daí você olha o livro sem traduzir com a mente concreta e aí você escuta a voz, né, do que está escrito, a voz de quem escreveu. Esse é o caso que eu já disse aqui, repito, né? O livro que eu citei hoje aqui, você citou, Santivi Dalvedre, A Missão da Índia na Europa. Nossa Senhora, aquele livro lá é brincadeira, porque você... e até pela maneira como Santivi Dalvedre, porque você entra na energia deles, sei lá como é que você explicou para mim uma certa vez aí. Deles, né? Você tem que entrar no mundo do autor, você vai transitar o mundo que o autor escreveu o livro, só que o mundo que o autor escreveu o livro, que ainda está vivo hoje, aquele mundo dele, ele é um reflexo, é um pramanda do mundo original. Então, quando você entra naquele mundo, aí você estabelece um caminho direto. Então é estranho, um negócio estranho. Então, é chocante, sabe? Você está lendo e você está ouvindo a voz de quem escreveu, você está ouvindo o pensamento que escreveu, você está no lugar onde aquele que escreveu estava vendo. E assim, você pega Paracelso, o Rosso de Luna, o Santives, o Fábio d'Oliveira, todos os grandes, o próprio Papos, todos os grandes conhecidos do Ocidente hoje, eles acessavam o conhecimento de maneira não ortodoxa, não linear, né? Era com, assim, seria mentalmente via o local, né? Que é isso, então? E aí chega um ponto que daí, assim, o professor é uma pessoa muito querida, né? O professor Richard de Souza, né? E ele gostava muito dos discípulos, assim, tinha um respeito muito grande, né? A todos os discípulos ele tratava por senhor, né? Mesmo sabendo, assim, o bando de discípulos que ele tinha, né? Tinha e tem, né? Mas ele dizia assim, em um homem assim, eu não entendo por que vocês querem ler nos livros. Podiam ler onde eu leio, né? Sim. Essa que é a chave, né? E aonde que ele lia da mesma forma. Então, o acesso ao conhecimento, a iniciação, a sabedoria iniciática das idades que vai ser dada a você, ela é o caminho, é a passagem para que você vá para o lugar de onde emana todo aquele conhecimento. Para que você seja todo conhecimento. Agora, logo assim, enquanto isso não acontece, então, esses sistemas geográficos, todos eles têm galerias subterrâneas que são as bibliotecas do mundo de Duat, né? Sim. E cada uma por ordem de como é que é de fundar, a palavra fundar, de inauguração, não? Cronológica. Sim, mas tem uma palavra que eu não me lembro agora qual que é. Mas por ordem de criação, essas galerias, elas trazem então todos os livros que já foram escritos por todas as raças da humanidade e que estão ali fisicamente, e que para aquele discípulo, aquele adepto, aquele bodhisattva, aquele iniciado, né, que ainda não tenha aprendido a ir ao local, né, então ele vai fisicamente, desce e senta e estuda e tem acesso, como se fosse um processo acadêmico, só que daí o que está sendo preenchido, o que está sendo dado ali é uma visão não acadêmica, porque aquele conhecimento ele começa onde a academia termina.
Perfeito. Né? É como o conhecimento oculto começa onde Isso vai ser, a filosofia termina, a teologia começa onde termina a medicina, né? Da mesma forma como o abstrato começa onde termina o concreto, né? Agora, o correto o que é? É que chegue a um ponto em que concreto e abstrato sejam um só, você e a sabedoria iniciática das idades são uma única coisa. A partir disso se cria, né, uma sétima parte em cada um, que é o que a gente deu o nome aqui de corpo causal, né? E o corpo causal é a chave, é o abridor de portas, porque daí você desce com o teu corpo físico para a Agartha. É esse que vai ser o tema do nosso próximo programa, porque que eu já tinha até... Qual? É esse mesmo, esse corpo que permite que a gente faça essa viagem, entre aspas, aqui. Não, mas o corpo causal, né, acho que está cedo para conversar disso. Vamos conversar. Mas que coisa, esse Não, cedo não, aqui. é que não é. Não, sabe por assim, quê? Uma coisa que é importante porque nós já falamos, fizemos 3 programas aqui, nós fizemos 3 programas aqui sobre o astral. Então precisa ter um esclarecimento sobre o que é. Quando eu me locomovo para um lugar desse, então é viagem astral ou é outro tipo de viagem? Exatamente isso, mas você acha que não é tempo? o astral te leva no astral. Não, tudo bem, mas que assim, o desdobramento consciencial seria uma viagem para onde? É que seria, assim, em grego. Você acha inoportuno você abordar a gente abordar isso? Não é inoportuno, é assim, vamos deixar amadurecer um pouco. Então tá mais, bom, sabe? perfeito. É porque assim, grego, a gente fala sabedoria iniciática das idades, que é conhecimento. Então, o que nós temos feito aqui nesses 10 anos é compartilhar fragmentos dessa sabedoria que um discípulo, um peregrino que sou eu, sim, compartilha com um discípulo, um peregrino que é você, mas em vez de escrita a gente compartilha em áudio, repartindo com discípulos peregrinos que são vocês. Então, a gente aqui tem praticado a sabedoria iniciática das idades, mas de uma maneira assim, sabe, tão superficial que assim, vejo que a gente conversa há 10 anos sobre esse assunto. 11º agora, já estamos quase no 11º. Veja só, Grego, para ter uma ideia da dimensão disso. A gente conversa há 10 anos sobre esse assunto sem que eu jamais tivesse revelado uma linha, isso, né, eu sei. do isso que eu sei. não Você é para ser revelado, que pertence aos graus de iniciação. Exatamente. E à série interna do Estado Brasileiro de Eubiose, que são os irmãos maiores, que pertencem à Ordem do Santo Grau, que é a detentora do conhecimento, da sabedoria iniciática das idades para o mundo hoje e que coordena todo o movimento evolucional. Isso é verdade. Você já recusou, não achou inoportuno a gente abordar outros tipos de programa que eu intuí? Eu argumento contigo que então, não, porque... Não, mas tudo bem, eu respeito. E eu levo a iniciação muito a sério. Claro, tem que respeito levar. muito você e respeito muito vocês claro. todos. Então, eu trazer um conhecimento para o qual não estejam preparados é ilícito, primeira coisa. Perfeito. Segundo, o seguinte... Eu jamais... É bom você falar que às vezes a pessoa fala, porque ele não fala e não sei o que lá. Não falo. Então, mas você tem que explicar por que você não fala o que você está fazendo agora. Eu jamais quebraria um voto de confiança, né? de segredo, de sigilo, claro, que eu fiz ao adentrar no grau. Quando eu vou entrar em cada um dos graus, eu faço um juramento, né, de manter reservado o que eu estou aprendendo, né? Não que aquilo não possa ser dado, mas é porque aquilo antecipadamente prejudica o discípulo. Porque, assim, uma das etapas da iniciação da eubiose, que é o peregrino, são dadas práticas de yogas e práticas de respiração, que é para preparar organicamente o corpo do discípulo para receber a iniciação. Sim, iniciação é uma coisa séria. Você está mexendo no físico, no vital, no astral, na mente concreta, para ligar com o teu eu superior, né? Para que você consiga transformar o mundo. Eu não vou pegar e atropelar as fases, não, sem dúvida, né, para fazer de conta que eu sei alguma coisa e eu não sei nada, e em fazer isso eu vou criar uma mística e desviar alguém do seu caminho. Não, tem Imagina, toda a razão. Eu seria o culpado por um negócio desse. Então é né? beleza. Tá bem? Tá bem, por hoje é só. Muito obrigado. Falamos então. um monte hoje, hein? Tá vendo? Então tá. Eu acho que ficou bom, acho que dá para a gente pensar bem, a gente rever. O programa de hoje é longo, dá para assistir de novo. Qualquer dúvida, nós estamos aí, sempre na medida do possível. A iniciação ela não tem fim, sabe? E mestre só tem um. Então, tirou o mestre, tudo o resto é discípulo. É isso. Né? Não tem. Então, se a gente se colocar na condição de discípulo e mantiver a humildade de saber que todos nós somos discípulos e vão ser discípulos por N vidas, tomara, né, que a lei permita, tá bom, a gente leva a vida de maneira harmônica, né? O que a gente faz daí nessa caminhada de discípulo, tentar interferir um pouco no entorno para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo, nosso país, a humanidade, esse tipo de coisa.
Isso. Então, Cada que um... tenha servido, assim, a nossa conversa de hoje para as pessoas perceberem que daí nós, brasileiros, precisamos manter íntegros em cada um de nós a pacificidade, o amor fraterno. A neutralidade. Porque dessa pacificidade, desse amor fraterno, né, dessa paz que existe em cada um de nós nesses tempos turbulentos, é que vai brotar a semente que vai permitir que nasça a humanidade do futuro. É isso aí. Tá bom, Jorge. Mais uma vez, obrigado, meu brother. Obrigado a você. Deixo para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem bem, fiquem em paz e muito obrigado a todos vocês. Tem sido uma boa experiência estar vindo aqui.